Bandidos institucionalizados, defensores de interesses inconfessáveis, cometem a injusta covardia de atacar combatentes da corrupção do porte de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Modesto Carvalhosa. Os defensores do crime organizado inventaram e espalharam a mentira de que Moro, Dallagnol e Carvalhosa se uniram para atacar a Petrobras. Pura verdade objetiva é exatamente o contrário. Os três lutaram e continuam na batalha para proteger a petrolífera que foi sequestrada por uma organização criminosa que a Lava Jato até agora puniu parcialmente. Ainda faltam investigar melhor e punir os crimes societários. O brilhante jurista Modesto Carvalhosa é voz ativa em processos de arbitragem para que os investidores minoritários da Petrobras sejam ressarcidos dos prejuízos que sofreram. Moro no Ministério da Justiça e Deltan na Força-Tarefa do Ministério Público Federal seguem trabalhando para que a Lava Jato e seus desdobramentos cumpram sua missão de processar e punir criminosos. Tudo dentro do Estado Democrático de Direito. Por isso, aqui lanço meu repúdio público a canalhas da mídia extrema que tentam, sem sucesso, macular a imagem de quem, de verdade, enfrenta o crime organizado de peito aberto, com coragem, honra e justiça. A reflexão do notável filósofo Sêneca é admirável e se ajusta aos dias atuais quando diz: se quem nos injuria é um nécio, mais nécios ainda somos vingando a injustiça. Entendemos que a injúria é dolorida, mas sucede que não são elas que causam os maiores ressentimentos, já que, como lembra Leonardo da Vinci, quem outro ofende é porque não está seguro. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil, teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Confúcio. Da força à justiça, só há um passo. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, um tema bastante importante e tenho certeza que você vai adorar. Mocinho é mocinho, bandido é bandido. E para falar deste excelente tema, convidamos o doutor Fábio Chazin. Ele é empresário e engenheiro pós-graduado em Ciências Políticas, estudou e trabalhou fora do Brasil por mais de 20 anos, sempre com projetos ligados ao Brasil em diversos setores econômicos, e junto às agências multilaterais em Washington e em Paris e Bruxelas. Foi candidato antissistema a uma cadeia na Câmara dos Deputados das últimas eleições, quando consegue se dedicar à escultura. Autor do livro Consumo Já, que trata de como Itamaraty pode ajudar na retomada da atividade econômica, e está preparando outro excelente livro, No Caminho para o Futuro do Brasil. Bem-vindo, Fábio. É uma grande honra tê-lo aqui. Obrigado, Laureli. Posso chamá-lo de Laureli? Laureli, Laércio, como você quiser. Muito obrigado. Para mim é uma honra e um privilégio. Ótimo. Agradeço por você me receber. Nossa, eu te recebo com bastante afeição, porque você é um grande intelectual. Eu digo que você é um autêntico intelectual. Obrigado. Bom, basta dizer que você me traz um texto, não é, que eu não perdi tempo. Eu já coloquei como tema do programa. Mocinho é mocinho e bandido é bandido. Olha que coisa maravilhosa nos dias de hoje no Brasil. Que tema maravilhoso. E nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Muito bem. Então, quando a gente vê um gato, não é,
E um cachorro tem que chamar o gato de gato e o cachorro de cachorro. Quando a gente vê um mocinho e um bandido, tem que chamar o mocinho de mocinho e o bandido de bandido. O cidadão é o mocinho e o bandido é quem está organizado contra o cidadão. O cidadão se sente lesado pelo Estado porque este foi ocupado pelos bandidos. O contribuinte se sente lesado pelo fisco porque este foi ocupado pelos bandidos. O mocinho se sente ultrajado pela justiça porque esta está mais preocupada em proteger o direito do contraditório, ou seja, do bandido, do que o do mocinho. E agora você continua, porque esse é o início do seu texto. Eu acabei de ler o início do seu texto. Agora eu gostaria que você continuasse com essa dicção maravilhosa que eu pude perceber, por isso que eu comecei com falando sobre isso. Bondade sua. Eu gostaria de dar uma sequência a esse prólogo, né? É um prólogo, exatamente. Desse artigo, manifestando o ultraje, porque como mais nós poderíamos nos sentir quando nós vemos que, quando entramos na justiça, temos uma fila de 80 milhões de processos pendentes. Correção, com todo respeito. Hoje de 100 a 120 milhões. Eu estou atrasado. Impossível. Não é? Saem muito menos processos do que entram todos os dias. Então, é de ultrajar o cidadão. Tem razão. Tem toda a razão. Eu acho que você abordou um ponto bastante importante, bastante relevante dentro do assunto que nós vamos tratar. Mas você não acha que os mocinhos estão bem apagados e os bandidos estão bastante glamurosos no decorrer das suas ações? Olha, na minha opinião, o poder está ligado à organização. Eles estão glamourosos porque estão organizados. Sim. O cidadão está triste, lesado, vilipendiado, abusado, porque não está organizado. Só organizando o cidadão é que ele pode se emancipar. Sim, tem razão. Ninguém vai fazer esse trabalho por ele. Ninguém. E já está na hora de terminar essa história do populista. E deixa que eu quebro o teu galho, deixa que eu resolvo o teu problema. O único que pode resolver o problema do cidadão é o próprio cidadão. Agora, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, que, na minha opinião, é um homem honesto e bem intencionado. Bom, muito bom. Vamos tocar nisso. Eu acho que ele tem uma tarefa hercúlea para resolver o problema de tantos anos de desconstrução. Sim. Né? Desconstruiu tudo. Né? E nos enxovalharam a honra. Né? Agora nós temos que carregar esse troféu do campeão do mundo de corrupção. Sim. Isso é uma vergonha. Nós temos que reconstruir o cidadão brasileiro. Certo, tem razão. Mas a mídia forte impede isso, né, Fábio? Eu acho que tem muita gente remando contra, jogando contra, empurrando o piano para trás enquanto a gente tenta empurrar o piano para frente. Perfeitamente. Né? Enquanto nós aqui, com esforço hercúleo, como você diz, nós falamos bem desse grande presidente Jair Messias Bolsonaro, a mídia forte ela procura empurrá-lo para baixo. Ela provoca-o de uma forma a tentar, como diz o nobre Dr. Fábio, a desconstruir aquilo que ele está fazendo. É que a mídia forte não está mais acostumada em ter na presidência da República um homem sério. Faz tempo que nós não temos um homem honesto, probo, com a retidão a toda prova. Faz tempo isto. Então a mídia forte ela está acostumada a receber interesses escusos e ela diz, e agora, como é que eu fico?
Então ela procura, não sei se meu raciocínio está correto, ela procura colocá-lo numa situação bastante desagradável e, como você diz, desconstruindo aquilo que ele faz. O que você acha? Eu acho que você tem toda a razão. Eu quero lembrar, outro dia eu ouvi essa analogia, eu achei muito interessante, que o brasileiro está tão desconstruído, não é, que está tentando salvar a pele, cada um para si. Sim. É a história do caranguejo no balde, querendo sair do balde. Você conhece essa história? Sim. Então, o caranguejo vai subindo em cima um do outro, quando segura na borda do balde, vem o outro que puxa a perna dele para baixo. Sim. Né? E aí começa tudo de novo, ninguém consegue sair do balde. Né? O brasileiro está nesse jeito. Em vez de se unir, não é? E em torno de um projeto de nação, né? Tá todo mundo tentando salvar a sua própria pele. É verdade. Eu entendo que a mídia forte ela tem a conivência com a corrupção, porque ela se acostumou, pelo menos, a pagar cifras bastante elevadas àqueles que contribuem com ela na sua programação. Eu falo de televisão. Na sua programação. Então, gente que ganhava fortunas na mídia forte de 800, 900, 1 milhão, 5 milhões de reais por mês, agora está um pouquinho complicado pagar tudo isso, porque o BNDES já fechou as portas. O BNDES fazia isso com o chapéu do outro. Com o chapéu do outro, claro, com o chapéu do outro. Então eu acho que há uma conivência aproximada com a corrupção, porque isso também é corrupção, não é verdade? Então, ao invés de eles ajudarem o Brasil a crescer, como você bem diz, eles detonam no sentido de colocar o Brasil sem a garra de chegar ao topo, como você deu o exemplo do caranguejo, puxando sempre a perninha. Um contra o outro, nós não vamos a lugar nenhum. Não vamos. Essa guerra de todos contra todos favorece aos bandidos que estão organizados. Sim. Não ao cidadão que precisa se emancipar, melhorar a sua qualidade de vida e dar futuro para os seus filhos. Certo. É isso mesmo. Continue. Eu queria dizer que a coisa se reproduz no fronte externo também. Sim. Porque o Brasil também está desorganizado no fronte externo. Internamente desorganizado, externamente desorganizado. Como? Nós estamos num momento muito importante do mundo atualmente. Nós estamos mudando de modelo de integração, de negociação, de integração mundial. Saímos de um modelo tradicional de industrialização por substituição de importações, não é? Em que as multinacionais tinham reserva de mercado, né? E para protegê-las se organizou o Bretton Woods, né? Organizou as agências multilaterais, Banco Mundial, FMI, BID, e as encarnações anteriores da OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, essas agências todas estão protegendo os interesses das multinacionais. Agora, isso está ficando para trás. Nós estamos entrando num modelo de integração de cadeias de valor internacionais. Não é? E nesse ambiente, sobra uma dose de soberania, devolve uma dose de soberania aos países da periferia, principalmente. Que agora, um presidente como o Bolsonaro pode usar alguns instrumentos de tarifação, de regulatórios seletivos. Né? Para aquele cara lá eu ponho uma tarifa, para esse aqui eu ponho menos tarifa. É o que o Trump está fazendo. Ele inaugurou esse processo. Não é? O Trump, ele inaugurou o processo do personalismo,
não é? Da preferência, né? De parceiros. E os americanos estão satisfeitos com ele, né? Estão satisfeitos com ele e ele não tem alternativa. Ele tem que fazer isso mesmo, porque ele está ele tem que preservar os feudos que os Estados Unidos conquistaram a duras penas nas guerras do século XX. Não é? Ele não pode abrir mão disso, desses países satélites aos Estados Unidos. Então, ele é obrigado a, digamos, cooptar alguns países, a usar da simpatia com alguns países, né? A China está fazendo diferente, porque os dois estão em guerra. E quando duas maiores potências do mundo estão em guerra, nós estamos em guerra. É verdade. E se a gente ficar sem fazer nada, vai sobrar para nós a conta. Né? Então nós precisamos tomar partido, né? E com inteligência. A China está fazendo através de um projeto mundial chamado BRI, o Belt and Road Initiative. Sim. Né? E estão fazendo um cordão mesmo de investindo em infraestrutura nos países que vão participar da cadeia de valor, que vai agregar valor para os chineses. Quer dizer, sempre quem manda que toma água limpa, na verdade. Sim, claro. Sempre se puxa a sardinha para o seu lado. Não podemos condenar os chineses de fazer o papel próprio que eles têm que fazer. Eles estão fazendo o papel deles. Papel deles. E o Trump está fazendo isso também. A simpatia que o Trump tem para o governo Bolsonaro, para nós é uma dádiva. Sim. Porque ele está nos dando, abrindo uma janela de oportunidade que ele não abriu para ninguém. Não existe exemplo no mundo em que o Trump tenha aberto tantas oportunidades, ou dito, ou acenado para oportunidades como ele fez com o governo Bolsonaro. Não é verdade? Sim. Então... Mas ele está fazendo isso porque ele confia no governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro é sério. Não é? Então vai trazer também um apêndice para ele, um apêndice muito bom, porque ele está desfrutando de uma coisa boa também para o país dele. Não sei se... Eu acho que é isso mesmo. E é estratégico. Sim. Não é pelos lindos olhos dos brasileiros, nem do Bolsonaro. Sim. É porque é uma oportunidade para ele estabelecer o cinturão da cadeia de valor do lado americano. Não é? E ter o Brasil uma potência, potencial de fornecimento de tudo, né? Nós somos o quarto país, sexto país de população mundial, a quarta frota de celulares do mundo. Sim. Não é? Quer dizer, nós temos obrigação, direito e a obrigação de tirar partido dessa nossa condição, não é? Claro. Nessa guerra da 5G, não é verdade? Sim. Então o Brasil tem um papel específico para jogar aí. E está cumprindo, né? E pode cumprir muito melhor, porque se o Eduardo Bolsonaro for confirmado como embaixador nos Estados Unidos, vai abrir uma oportunidade para o Brasil, se o Brasil conseguir se articular, se organizar, para ser mediador de conflitos entre os Estados Unidos e os outros países. Não são poucos. Não são poucos. Eu tenho uma pergunta a respeito para fazer a você. Né? Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar para mais adiante. Então, concluindo o meu ponto, é que eu acho que nós deveríamos comparar o Eduardo Bolsonaro a outros exemplos que nós temos na nossa história. Dizem as más línguas, quem está com dor de cotovelo, que nepotismo, como é que o presidente vai colocar o filho? Então não tem nada de nepotismo. Eu tenho uma história para contar. Lá no final do século XIX, o primeiro-ministro, porque era monarquia constitucional, sim, o primeiro-ministro da princesa Isabel nesse momento, né, ele se chamava José Maria da Silva Paranhos e mandou o filho dele, de 31 anos, para a Inglaterra,
era o centro do poder mundial, como cônsul do Brasil. Naquela época era assim que chamava. E o menino deu tão certo que virou o patrono da diplomacia brasileira. Que maravilha, né? Virou o Barão do Rio Branco. Isso é história. É história. Isso é história. E o brasileiro tem a obrigação de conhecer essa história. Que nós aqui, no programa Direito e Justiça em Foco, convidamos esse moço bastante inteligente para poder colocar à mercê de você, caro telespectador, essa passagem da história do Brasil, que era importante, é bastante importante. Então não esqueça, Paranhos. José Maria da Silva Paranhos. José Maria da Silva Paranhos. O pai era o Visconde do Rio Branco, o filho virou Barão do Rio Branco. Isto. Ele foi o chanceler vitalício do Brasil, varou 4 presidentes, porque logo depois dessa indicação veio a República, em 1889, e ele virou o ministro de Relações Exteriores. Durante 4 presidentes. Conseguiu tanto, através da diplomacia, que agregou ao território brasileiro áreas superiores à França e à Alemanha juntas, sem dar um tiro. Essa era a genialidade do Barão do Rio Branco. Então, você está percebendo que esta história que o Dr. Fábio está contando, ela se ajusta, não é, aos momentos importantes do passado. Então nós temos no passado, não é, a presença da seriedade do Brasil, e nós temos que continuar. Estamos, felizmente, graças a Deus, continuando com este maravilhoso presidente que nós temos, Jair Bolsonaro. Por aí, né? Olha, eu queria voltar para o pé no chão, o momento atual, e falar uma coisa sobre o Eduardo Bolsonaro. Você vai falar depois da pergunta que eu fizer sobre o Eduardo. Porque o Eduardo já esteve aqui no programa gravando comigo já há algum tempo atrás. E ele é uma pessoa maravilhosa, excelente, um homem culto, um homem que a gente tira o chapéu para ele. Mas hoje eu estou tendo a felicidade de ter você aqui que está revivendo tudo isso. E tanto é que está revivendo que eu até me vesti de fazendo uma homenagem ao jornalismo americano, me vesti de Larry King. Você se lembra dele? O mogul da comunicação. Da comunicação. Isso, dos anos 1990. Por aí. E ninguém ia para a cama sem assistir. Era o Jô Soares dos Estados Unidos. Morei lá em Washington nessa época. Muito bem, então você se lembra bem. Sei bem. Então com esta passagem, eu peço licença a você para chamar um intervalo, homenageando o grande comunicador Larry King. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Olá! Você gosta de comer massa italiana, ou seja, macarrão? Vou lhe dar uma dica. Faça como eu. Saboreie as massas genuínas produzidas com a matéria-prima italiana pela La Verità. São massas deliciosas. Fusilli, gnocchi, ravioli, penne, spaghetti, fettuccine, rondelli, lasanha e outras também de excelente qualidade. Você encontra a Rotisserie na Rua Martim Francisco, 430, no bairro de Santa Cecília. Para mais informações, acesse o site abaixo. Olá! Será que estamos educando certo nossos filhos? A criança gritar, bater, não controlar a raiva e ter dificuldades para se comunicar bem é o esperado num cérebro que está em desenvolvimento. Já pais e mães gritando e batendo, bem, pais e mães nunca serão perfeitos mesmo, mas é necessário, pelo menos, reconhecer nossas dificuldades e procurar trabalhá-las da melhor forma possível. Educação emocional
nunca era uma preocupação na nossa época, na nossa infância, e crescemos aprendendo a lidar com as emoções nos padrões dos nossos pais, tendo que nos controlar para não deixar os adultos bravos. As consequências nunca eram tão boas. Então, hoje, muitos pais e mães se esforçam para fugir desses padrões, e isso não é nada fácil, mas só de terem essa consciência já os tornam pessoas melhores e com a certeza de que estão no caminho certo. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com o excelente advogado, intelectual, Dr. Fábio Chazin. É isso? Chazin, não cafezinho. Chazin. É Chazin. Chazin. Muito bem. E eu queria continuar com aquela minha intenção boa no sentido de informar o telespectador que a credibilidade do passado ela está se estendendo no presente através desse nosso excelente presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque quando se falou em José Maria Paranhos, o barão do Rio Branco, naturalmente você deve recepcionar o que foi de melhor no passado, que o nosso querido Fábio trouxe para a presença do Direito e Justiça em Foco. Então, eu gostaria que você continuasse aquela conversa que nós tivemos no início do programa, ou seja, no primeiro bloco, a respeito desta família Bolsonaro. Então, você acha e você é a favor da indicação do deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada dos Estados Unidos da América, onde você viveu durante muito tempo? Olha, Laureli, sem sombra de dúvida, todos os brasileiros deveriam aplaudir a possibilidade de nós termos o filho do presidente, quer dizer, a pessoa da maior confiança do presidente para representá-lo nos Estados Unidos. Isso é bom para o Jair Bolsonaro ter uma pessoa da confiança dele. Mas para os brasileiros é bom porque é uma pessoa que pode fazer muito mais do que a melhor das alternativas de dentro da corporação Itamaraty. Por quê? Por que nós vamos apoiar somente um candidato que seja poliglota, que fale tantas línguas? Não, mas ele fala algumas línguas. Sem dúvida, mas se não falasse também, nós iríamos apoiar. Por quê? Porque uma andorinha sozinha não vai fazer verão. Mas nós podemos ficar tranquilos porque ele domina o idioma, o inglês. Ele domina. Tenho certeza absoluta porque conheço ele pessoalmente. Sem dúvida. Eu também eu também sou prova disso. Tive as provas necessárias para chegar a essa conclusão. Mas eu estava querendo exaltar que o Eduardo Bolsonaro, estando fora do Itamaraty, ele pode ter uma visão crítica do Itamaraty. Essa é a grande vantagem de você se distanciar um pouco para poder fazer uma avaliação mais objetiva das coisas. Perfeita colocação. Ele estando fora do Itamaraty, ele pode ver como ele poderia exercer a função de embaixador de forma mais atual. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, o Itamaraty está pautado com a promoção do B2B, Business to Business. E muita ênfase em negócios de curto prazo, de colocar empresários privados na mesa para negociarem e chegarem a conclusões e promover o comércio exterior brasileiro. É uma visão de curto prazo. Neste momento, nós precisamos
modernizar a nossa infraestrutura. Para modernizar a infraestrutura, você precisa de parceiros de longo prazo. Você não pode vender no spot só. Eu não sei se eu vou vender ano que vem de novo, então eu não sei se eu vou implantar uma estrada de ferro, um porto. Agora, se eu fizer negócios de longo prazo, de 10 anos, 15 anos, o meu parceiro vai me ajudar a implantar a infraestrutura que eu preciso. Não é verdade? Então, o Itamaraty tem que se recapacitar para promover negócios, mais parcerias e menos spot. Não é? O que eu chamo de comércio exterior patriótico. Não é? É uma mudança, é uma modernização do Itamaraty que ninguém melhor do que o Eduardo Bolsonaro poderia promover. Sim. Mas ele não pode fazer isso sozinho. Era preciso que ele se capacite de uma cidadela de outras embaixadas com pares iguais que pensem como ele e que blindem a embaixada de Washington. Não é verdade? Nós precisamos organizar o cidadão e precisamos organizar o Brasil para capacitá-lo ao enfrentamento do futuro. Está aí, então, esta revelação a respeito do nosso tema de hoje. Temos que capacitar o cidadão, que é o mocinho. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, está vendo, telespectador? A gente procura dar esta ênfase àquilo que nós estamos falando para que você recepcione de uma forma, como diz o Dr. Fábio, patriótica. Porque o que nos falta é o patriotismo. Nós temos aqui em excesso, graças a Deus, porque ostentamos neste programa também a bandeira brasileira. Não só ela é ostentada nas ruas, muito pouco ainda, mas nós aqui fazemos o possível para municiar você desse aparato que é a bandeira brasileira. Quanto mais bandeira brasileira nas ruas, nós vamos nos sentir mais patriota. Então era isto que eu gostaria de deixar bem claro e adiantar que nós temos necessidade do patriotismo. O patriotismo tem que florescer de uma profundeza de interior bastante latente, na minha visão. Porque nós temos que, como diz o doutor Fábio, nós temos que construir este país e não destruir como faz a mídia forte. A mídia forte, você sabe de quem eu estou falando, não é? Ela desconstrói o país, porque ela ataca um homem honesto que é o presidente da República. E, inclusive, comete um crime até em relação a isto, porque o presidente da República não pode ser atacado da forma como essa famigerada mídia forte faz. Então, por isso, nós temos que ter bastante atenção e colaborar com o patriotismo. Vamos estender as bandeiras brasileiras em todo lugar que nós pudermos. Muito bem. É isso? Que bom. Muito bem. Na sua opinião, então, o que falta para garantir o futuro do Brasil? Olha, Laureli, nós voltamos para o início da nossa conversa. Para garantir o futuro do Brasil, nós precisamos do cidadão organizado, do mocinho organizado. Nós sabemos que a democracia representativa está em crise. O cidadão não acha que está bem representado, de um lado. E de outro lado... Porque ele é mal informado. De propósito. De propósito. Ele é desinformado de propósito. Exatamente. O cidadão, ele quer se manifestar. Ele quer expressar as suas crenças, as suas angústias, as suas expectativas, não é? E então, aquilo que era no passado um sonho, a democracia participativa, a democracia direta que se exerce hoje na Suíça, né? Todas as semanas tem um plebiscito, um referendo, os suíços
participam da política e com recursos clássicos, para não dizer caneta e papel. Hoje em dia nós temos à disposição essa tecnologia da internet que facilita a comunicação do povo no centro de poder, Sim. em tempo real. Então o que nós precisamos hoje no Brasil é organizar o cidadão para que ele expresse permanentemente a sua opinião. Existe, e nós conhecemos o grupo que está debruçado em cima de um projeto que se chama Canal do Cidadão. Não é? E esse Canal do Cidadão é muito interessante porque ele reúne numa inteligência artificial o pensamento coletivo. Então é inteligência artificial, mas não de um indivíduo, é de um coletivo, que é a sociedade. E muito bem colocado, muito bem colocado. Muito interessante esse projeto do Canal do Cidadão, e ele enseja, nesse momento, o debate e o desenho de um projeto estratégico de nação. Porque nós precisamos definir o que nós queremos para o futuro. Nós queremos uma sociedade em que vale tudo? Ou queremos uma sociedade pautada na cidadania, na ética? Ou queremos uma sociedade em que os semideuses do STF decidam ou interprete se é legal ou se não é legal cada gesto que a gente faz no nosso cotidiano? Nós precisamos decidir o que nós queremos. Sim. Mas não pode decidir isso na cúpula ou no gabinete entre quatro paredes. Nós precisamos do Canal do Cidadão para ouvir a sociedade, debater com ela publicamente, dentro de um canal organizado e que forme a inteligência artificial do coletivo. É verdade. Essa é uma proposta bastante eloquente, porque nós estamos caminhando para isso, não é? A organização do cidadão. Quer dizer, um povo só se destaca no seu objetivo quando ele está organizado. Organizado no bom sentido, hein? Vamos deixar bem claro isso, não é? Claro. Organizado no bom sentido. Então, o cidadão brasileiro necessita de organização, para que ele, então, se revele o bom mocinho. Hã? Muito bem. Por que só organizar o bandido? O bandido já está organizado. Ele já está organizado. Agora nós temos que organizar. Inclusive é o seguinte, o bandido faz parte do Estado, e que é o pior. No Estado nós encontramos vários bandidos. Vários bandidos. E nós temos que nos livrar deles pelo fato de que nós temos que subsistir, ou seja, nós temos que sobreviver. Porque senão eles nos atacam e nos levam tudo. E nos levam tudo. Até a dignidade eles nos levam. Foi o que aconteceu. Olha, um criminoso não faz mal. Toda nação tem um criminoso. Sim. O crime só é perigoso quando ele tem poder Sim. da organização. O crime organizado é que é perigoso. O crime organizado. O criminoso não é um marginal. A lei trata dele no cotidiano, mas o crime organizado se safa. Não é? E nós temos que, contra ele, o único antídoto é o cidadão organizado. É isso. Mas eu quero lembrar, se você me permite, que o movimento das diretas já foi muito positivo no Brasil. Porque era um grito para democratização. O povo queria participar, então redigiu uma nova Constituição. Em busca do Estado Democrático de Direito. Em busca do Estado Democrático de Direito. E foi muito válido, mas ficou velho. A nossa Constituição de 88, ela nasceu como Constituição cidadã e está morrendo afogada
nos 250 artigos dela, com 100 disposições transitórias, mais uma centena de emendas, não é? E ela está morrendo como Constituição vilã. Está na hora, agora, de pensar numa Constituição mais enxuta. Sim. E que trate de princípios, uma Constituição de princípios. Esse canal do cidadão tem que fazer um projeto estratégico de nação e chegar numa minuta de uma Constituição enxuta, uma Constituição de princípios. A Constituição de 88 morreu, nasceu como cidadã. Morreu porque foi maltratada pelos bandidos das instituições. Exato, exato. Foi vilipendiada. Foi abusada. Exatamente. O STF usa aquela mutação normativa, não é isso? Isso. Então, só eles é que conseguem interpretar a mutação dos costumes, das instituições. Então, eles arrombam, não é? Para si o monopólio da interpretação. Certo. Então, a Constituição cidadã morreu como Constituição vilã, falta sepultá-la. E, naturalmente, edificar uma outra. Muito bem, doutor Fábio, eu já estou encerrando o programa, lamentavelmente. E eu queria agradecer muito a você por esta dicção que você trouxe ao programa Direito e Justiça em Foco, sempre no patamar do patriotismo, porque é isso que interessa também passar para a sociedade brasileira. A situação é esta. Nós temos que visar, não é? Através da bandeira brasileira, pode ser, porque nos Estados Unidos qualquer evento, a primeira coisa que você enxerga é a bandeira dos Estados Unidos. E aqui também, se nós copiarmos, não tem problema, porque é para o bem, a gente pode copiar. Qualquer evento, bandeira brasileira. Bem, eu queria, como eu disse, eu já estou encerrando o programa, eu queria entregar a você uma lembrança do programa Direito e Justiça em Foco através de um livro que eu tive a coragem de traduzir do italiano para o português, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri. Já está com as menções apropriadas para a sua pessoa. Eu agradeço o privilégio. Ok. Bem, caro doutor Fábio, agora, por gentileza, suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o privilégio de ser recebido por você, Laureli, e a oportunidade de dizer o que eu penso. Ótimo. E, em segundo lugar, eu gostaria de enaltecer que o cidadão só vai se emancipar e emancipar o país se conseguir se organizar. Muito bem colocado, parabéns. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Confúcio também. Não fazer o bem quando podemos aos homens com os quais vivemos na sociedade é violar o pacto social, é ser injusto. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Fábio Chazin, que muito honrou o programa de Direito e Justiça em Foco e que esclareceu a sociedade brasileira sobre mocinho é mocinho e bandido é bandido. O programa Direito e Justiça em Foco tem como objetivo trazer convidados que consigam informar a verdade sobre fatos veiculados nas redes sociais, transmitindo sempre a verdade sobre a questão abordada. Assim, espera-se que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar, sempre vivo no coração humano, o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Dr. Fábio, muito obrigado. Muito obrigado, Laureli.